Como é, assim, já criou uma casca de não absorver, de não ficar triste com algumas coisas? Como é que é Sim. viver com isso tudo, se relacionar com isso tudo? Você tocou uma coisa muito importante. Porque os relacionamentos, principalmente quando eles se estreitam, quanto mais os relacionamentos são significativos, né? Porque você pode ter N relacionamentos que não significam muito, né? Tem alguns que significam comercialmente, né? Tem alguns que significam, talvez, familiarmente, são parentes e tudo. Mas tem alguns que começam a significar emocionalmente e começam a significar espiritualmente, né? Então, quanto mais intenso for o relacionamento, e eu digo intenso não só a nível de quantidade de tempo, mas de qualidade de entrega, mais você precisa de estar atento. Por quê? Porque as decepções, elas são inevitáveis. Parece um pouco assim, um veredito duro, né? Mas elas são inevitáveis. É verdade. Tá? Agora, o que você pode evitar? Gente, eu não posso evitar ter expectativas frustradas. Eu não posso evitar ter decepções. Inclusive comigo mesmo. Eu tenho, às vezes, decepções comigo, né? Eu fico frustrado comigo. Né? Fico frustrado com os outros e fico frustrado comigo porque reagi de uma maneira que não deveria, né? ou coloquei de uma maneira que não deveria ter colocado. O que é evitável? É essa decepção se tornar uma mágoa. Agora, a linha é tão tênue que você quase não consegue enxergar. Da decepção para a mágoa é quase que automático. E a mágoa, ela produz o ressentimento, o rancor, o ódio, sabe? O desejo de... Eu me lembro que a primeira experiência clara de perdão, e eu já estava no ministério, eu já tinha composto uma música, e aí, aliás, eu já tinha composto Quem Pode Livrar e já tinha composto Ao Único. Aí eu comecei a crescer dentro da igreja e os pastores, que eram líderes, cogitaram e colocaram para mim que eu e a minha esposa iríamos ser ordenados ao ministério de pastores, nós seríamos consagrados. Só que a comunidade, ela tinha uma prática de avisar para a igreja e dava um tempo para que a igreja pudesse, porque de repente falou assim, cara, a gente está querendo ordenar alguém aqui e o cara é 171. Ou o cara se envolveu em maracutaia, ou coisas ilícitas e sei lá, o cara é um mau caráter, o cara é santo aqui dentro, mas ele é... Né? Vendeu uma imagem. Vendeu uma imagem. E aí então, isso foi a nossa decepção, porque a gente tinha um nível de aceitação, eu imaginava que era quase que unânime na igreja, né? Suedna e eu, a minha esposa e eu. E aí, um caso que ficou mal resolvido lá atrás, que para mim tinha ficado bem resolvido, mas não ficou, né? Uma pessoa que foi parte do Ministério de Música, com quem eu tive realmente um problema, não foi um problema sério, mas a gente sentou e conversou. Mas quando ele ficou sabendo que eu estava sendo indicado para o ministério, ele se opôs. Isso foi o suficiente para que a liderança entendesse que não era a hora. Tá? Aquilo me machucou profundamente, me machucou ao ponto de, eu trabalhava secularmente, então na hora do almoço eu fui para casa e eu não quis almoçar, eu fui para o quarto e fiquei ali meio que lutando com Deus. E eu achei interessante porque eu falei assim, Deus, por que isso? Por que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Eu permiti porque eu dei livre-arbítrio para os homens. Os homens têm liberdade de escolha. Quer saber de uma coisa? No lugar dele, eu não teria feito o que ele fez. Mas ele fez e eu o continuo amando, ele continua sendo meu filho. Uou! Olha só! Agora, eu posso falar com vocês. Você quer me ouvir? Perdoa. Falei, sem chance. Sem chance. O cara tá me boicotando, o cara tá aí. Falei, Deus, não tem negociação. Eu tô muito machucado, nesse momento não dá. Eu vou dar tempo ao tempo. Falei assim, meu filho, perdão não é tempo. Perdão é escolha. É decisão. É decisão. Aí eu esbocei um perdão. Eu conto isso, né? Eu esbocei um perdão. Tá bom, então, fulano de tal. Falei o nome daquilo. Eu te perdoo em nome de Jesus. E fiz assim, e fiz exatamente isso. Eu estava sozinho no quarto. Tá perdoado em nome de Jesus. E aí, Deus falou assim comigo, eu entendi as palavras que você falou, mas eu não entendi esse gesto. Falei, Deus, vou ser sincero com o senhor.
eu estou perdoando esse cara, mas eu não quero ver ele nem pintar de ouro na minha frente. Falei, então é interessante o seu perdão. Você já imaginou se eu perdoasse vocês, a humanidade desse jeito? Olha, tudo bem. Não, eu perdoo vocês, mas vai tudo pro inferno. Cara, e naquela conversa com o Espírito Santo ali, eu perdoei do íntimo mesmo. Mas perdoei, cara. Perdoei, escolhi perdoar e falei isso. Você não me deve mais nada, toda dívida está quitada na cruz, olha, tá... E quando eu fiz isso de coração, uma paz invadiu o meu espírito. E a paz foi tão grande, que é como se não tivesse acontecido nada. Embora eu tivesse a consciência né? E foi assim, algo tão automático, eu pegar um violão e o Espírito me inspirar para eu compor uma música. Foi a primeira música, eu não sou de fazer muitas músicas assim, eu fiz 2 ou 3, uma música que era uma música horizontal, uma música para eu cantar com uma pessoa. E foi aí que surgiu uma música que é muito cantada nas igrejas evangélicas, que diz assim, como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. O desafio que eu recebi do Espírito naquele dia foi o seguinte, olha, eu vou te dar uma música e você vai cantar na próxima ceia. Né? Porque ceia sempre uma coisa muito séria, né? Na próxima ceia, olhando nos olhos. E eu fiz isso, cara. E ali então eu aprendi que o perdão, ele precisa de ser o mais rápido possível, sincero, honesto, mas o mais rápido possível. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, tem uma parte do homem, sim, dos relacionamentos que são previsíveis, mas o que me fascina é a parte imprevisível, né? É aquela assim que, cara, eu estou recebendo no gabinete alguém que vai me contar a história e eu já ouvi 200 pessoas contando, mas tem alguma coisa que é diferente aqui que vai me ajudar, que vai me ensinar. Sabe, eu vou extrair daqui algum ensinamento de Deus. E então assim, é um desafio o relacionamento, né? Principalmente, desculpe a franqueza aqui no ar, com lideranças, né? Porque são mais cabeça duras, né? E eu me incluo nisso, né? Eu sou às vezes assim, eu tenho convicções, você falou de convicções, e não é errado você ter convicções, o errado é você se apegar a elas de uma tal maneira... Transformar nelas em Deus, né? Transformar elas em Deus. Verticalizar, né? Verticalizar e dizer, cara, isso aqui eu não abro mão. De cara, imposição. Né? Então assim, você trabalhar com convicções que você não quer mexer, mas você sabe que essas convicções, elas podem talvez ser melhoradas. Cara, olha só, tá? Que tal você dar espaço para isso, assim... para fortalecer a sua convicção, ou talvez vai até mudar mesmo a convicção da pessoa. Tem uma palavra grega, já que você falou do grego, miló, né? Aí, grego, falar, né? Tem uma palavra grega que eu busco experimentar ela todos os dias, que é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que traduzida para o português é arrependimento, mas na verdade significa o seguinte, mudança de mentalidade. Eu acredito que eu posso mudar de mentalidade, eu vou mudando. Não para me tornar inconstante, né? Não para me tornar volúvel, mas para ir acrescentando ao fundamento, né? Que é Jesus, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não negocio isso. Jesus não é negociado, mas acrescentar nesse fundamento coisas que vão fazer com que a minha vida melhore sensivelmente e fazer com que a vida daqueles que se relacionam comigo também melhore. Porque no fundo, cara, o que Jesus quis? Melhorar a vida de todo mundo. É verdade. Né? Inclusive dos fariseus, quando ele era firme, dizendo, cara, olha só, vocês batem firme no povo, mas vocês nem com o dedo vocês querem carregar o fardo que vocês colocam no ombro das pessoas. Né? Ele queria chocar